Olá, hoje eu quero falar de um livro que eu terminei recentemente, eu achei fantástico, chama Liminal Thinking, o autor é o Dave Gray, e olha o subtítulo que interessante, Create the Change You Want by Changing the Way You Think, quer dizer, cria a mudança que você quer, mudando a forma como você pensa, né? Ele é muito interessante, direto ao ponto, tem uma série de figurinhas, histórias, quer dizer, um livro super fácil da gente devorar ele. Em alguns dias você vai devorar ele. O que eu acho interessante nele? Né? Ele vai falar muito sobre psicologia cognitiva. Essa ideia de que as nossas ações são determinadas pelo quê? Pelas nossas crenças, pelos nossos assumptions, pelos nossos valores, né? pelas ideias cristalizadas na nossa cabeça, né? E a partir do momento que você está disposto a se questionar, a partir do momento que você está disposto a dar vazão a outras ideias, a outras concepções do mundo, a outras concepções sobre quem você é, sobre quem são os outros ao seu redor, você pode viver uma vida completamente diferente, uma vida que esteja muito mais conectada com a sua essência, com quem você realmente é, uma vida que vai fazer muito mais sentido para você. Acho que essa é a grande mensagem desse livro, tá? É muito bacana porque na primeira metade do livro ele vai explicar um pouco sobre como as nossas crenças são formadas, né? E aí a gente pode partir de um exemplo aqui, quer dizer, se eu pegar um exemplo específico e falar eu não sou bom gerente, tá? Eu acho que eu não sou um bom gerente, eu nunca vou conseguir gerenciar pessoas, tá? Essa é uma crença, né? Aonde que isso se formou, né? Quando você começa a tentar entender e a tentar buscar essa ideia lá atrás, né? No seu histórico, você vai ver que essa ideia começou a se formar talvez na faculdade, talvez antes da faculdade, né? E algumas situações que foram acontecendo, situações reais, para as quais você prestou atenção, mas você deu muito mais importância do que de fato elas tinham naquele momento. E às vezes com situações pontuais, com momentos específicos, você cristalizou essa ideia de que você não é um bom gerente de pessoas, tá? Sendo que, na verdade, talvez você seja um gerente fantástico de pessoas e você tem um potencial enorme aí dentro de você. Mas a partir do momento em que você começar a se questionar e começar a mudar essa ideia, né, essa crença, é que você vai começar realmente a entender o quanto isso é verdade ou não, ou quanto isso é apenas uma crença, uma ilusão criada por você, né? E por aí a gente pode aplicar várias outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que o mais certo é que o Estado tem que intervir na economia. O Estado tem que ajudar as pessoas, porque as pessoas não são capazes de se ajudar por si só. Se o governo não der programas de apoio, programas sociais, as pessoas não vão conseguir se desenvolver. Essa é uma outra crença, essa é uma outra ideia, né? O que eu acho importante da gente diferenciar é muitas crenças têm sim um percentual de verdade, né? Mas tem também um percentual de inverdade, né? Tem um percentual de que ideias preconcebidas a partir de acontecimentos específicos que não fazem sentido, né? E aí a gente vai evoluindo um pouco, e o livro fala um pouco disso. Quais são as crenças que a gente tem, que são verdadeiras e saudáveis para a nossa vida, isso é muito importante, e quais são as crenças limitantes, quais são as crenças que limitam o nosso potencial. Olha que importante isso. Quais são as crenças que limitam o nosso potencial, limitam a nossa evolução enquanto ser humano, né? Seja profissional, seja pessoal, seja ambas, né? Então, acho que esse livro é realmente uma pérola e eu vou, ao longo dos meses aqui no pessoasetalentos.com.br, eu vou falar um pouco de algumas técnicas que ele recomenda, tá? Para que você pratique uma forma de desapegar e de revisar suas crenças, revisar suas ideias preconcebidas, né? Construir uma nova visão de mundo. Porque de tempos em tempos, realmente, a gente precisa fazer, ele até fala aqui, faz uma brincadeira, com o joguinho do Lego, né? Todo mundo, eu acho que está assistindo aí, já pôde brincar um pouquinho de Lego quando a gente era criança, né? Então, o Lego são aquele joguinho das pecinhas, né? Você vai montando as pecinhas. E ele traz essa ideia. Quando a gente é criança, a gente monta e desmonta com a maior facilidade do mundo, né? Porque tudo é novo.
a gente não se apega a nada, a gente não fica apegado a nenhuma ideia, a nenhum conceito. A gente vai lá, monta o joguinho, né? Cria um castelinho, umas paredes, alguma coisa diferente e tá ótimo. Depois a gente vai lá, desmonta, quebra tudo e cria tudo novo de novo, né? Quando a gente se torna adulto, né, fazendo esse paralelo com o jogo do Lego, é como se a gente ficasse apaixonado por algumas das construções que a gente fez, né? Se a gente construir um castelo muito bonito, a gente não vai querer destruir aquele castelo, a gente vai querer que aquele castelo continue assim para sempre, né? Se eu comecei a construir na minha cabeça algumas ideias, algumas visões de mundo que explicam para mim como o mundo funciona, como as outras pessoas funcionam em relação a mim, e me coloca numa situação uma situação até cômoda de entender isso, muitas vezes é assim que eu vou seguir pro resto da vida, né? Então, se eu crio uma ideia pré-concebida também, por exemplo, de que as pessoas não gostam de mim, né? Vamos colocar dessa maneira, as pessoas não gostam de mim. Poxa, é muito fácil simplesmente achar que aquela pessoa eu não consigo estabelecer um bom relacionamento porque ela não gosta de mim, né? Acabou. É assim e pronto, né? Quando que, na verdade, se a gente estiver disposto, de fato, a repensar, a reanalisar essas crenças, a gente vai perceber que em muitos dos casos, né, essas crenças limitantes não são verdadeiras, tá? São ideias criadas por fatos isolados, né, e não por fatos reais, ou seja, não são crenças verdadeiras e muitas vezes a gente tem nada mais do que fazer o quê? Rever essas crenças, mudar essas crenças, para que a gente possa construir e transformar essas crenças limitantes em crenças positivas que levem a gente cada vez mais para frente em direção a uma vida com mais sentido, uma vida mais saudável. Então, essa é a dica do mês que eu deixo aqui para vocês em termos de livro, tá? Liminal Thinking. Eu procurei já no Brasil, na internet, mas a princípio parece que não tem tradução para português, tá? Essa é a versão realmente em inglês. Então, recomendo aí que você compre o livro e realmente estude esse tema, que é um tema fascinante e vai te ajudar muito, pode ter certeza. Vida pessoal, vida profissional, isso aqui tem uma aplicação total pra gente. Um grande abraço.